Mídia. Mídia. Técnicos de submarinos nucleares britânicos usam software desenvolvido em Rússia e Belarus. Violando regras impostas pelo Ministério da Defesa inglês, engenheiros de submarinos nucleares do Reino Unido estão usando software desenvolvido na Rússia e em Belarus, informou The Telegraph na sexta-feira, 2/8/2024. O Ministério considerou o fato como uma ameaça, uma vez que, segundo a mídia, há temor de que o código criado pelos desenvolvedores russos e Belarus possam ser explorados para revelar a localização de submarinos britânicos, segundo a mídia. A Rolls-Royce Submarines, que projeta e opera a frota de submarinos nucleares da Inglaterra, em nome da Marinha Real, queria atualizar a intranet de sua equipe e subcontratou o trabalho para a WE Ripley, uma empresa de consultoria digital. A WM Ripley então usou desenvolvedores baseados em Belarus, um dos quais estavam trabalhando em casa em Tomsk, na Sibéria, de acordo com documentos enviados ao inquérito do Ministério da Defesa. A investigação revelou que a Rolls-Royce Submarines, responsável pela operação da frota de submarinos nucleares do Reino Unido, terceirizou o desenvolvimento do software para a WE Ripley, uma empresa de consultoria, segundo o relatório. O sistema de intranet, relata a mídia, inclui detalhes pessoais de todos os funcionários da Rolls-Royce Submarines, bem como a estrutura organizacional daqueles que trabalhavam na frota de submarinos da Inglaterra. No entanto, a Rolls-Royce, que iniciou a investigação sobre o que aconteceu após ter sido contatada diretamente sobre o problema na primavera de 2021, diz estar confiante de que sua intranet é segura. Um porta-voz disse que todo o software ou trabalho de desenvolvimento terceirizado, incluindo pacotes de software prontos para uso, passou por rigorosos testes de segurança antes de ser considerado para uso. Comentando sobre o assunto, o ex-secretário de Defesa britânico Ben Wallace disse que a violação potencialmente nos deixou vulneráveis ao enfraquecimento de nossa segurança nacional, afirmou Wallace, citado pela mídia. O jornal destaca cruzadores russos criados para destruir porta-aviões dos Estados Unidos. Os cruzadores russos da classe Kirov foram desenvolvidos para combater os porta-aviões dos Estados Unidos, escreveu a revista norte-americana The National Interest. De acordo com o analista e antigo membro do Congresso dos Estados Unidos, Brandon Wayne-West, os navios de guerra da classe Kirov são navios nucleares formidáveis que, segundo eles, são uma ameaça significativa para as forças navais dos Estados Unidos. O artigo diz que os cruzadores Kirov são munidos com uma vasta gama de armas, incluindo mísseis antinavio de longo alcance, mísseis da classe terrestre, o sistema de torpedos. O especialista chamou este tipo de navios de guerra uma ferramenta poderosa para a afirmação da presença naval russa e supressão de potenciais adversários. O Eichert enfatizou também que os referidos cruzadores foram criados como alternativa aos caros porta-aviões americanos. Além disso, tais navios podem realizar incursões impedindo que reforços cheguem às tropas dos Estados Unidos em caso de um conflito militar. O analista notou que a Rússia não é uma potência naval no sentido convencional, por isso o desenvolvimento de tais navios capazes de manter a defesa contra a marinha dos Estados Unidos é considerado uma solução muito inteligente. Anteriormente, a revista relatou que a fragata recém-comissionada da Marinha da Rússia, Admiral Golovko, do projeto 22350, é capaz de realizar uma gama extremamente ampla de tarefas, incluindo defesa anti-submarina, escolta de navios maiores e condução de ataques ao território inimigo, bem como porta-mísseis hipersônicos TISCOM. Após anunciar que pode aumentar tropas, os Estados Unidos enviarão mais navios de guerra e caça ao Oriente Médio. Na quinta-feira, os Estados Unidos enviaram 12 navios de guerra para o Golfo Pérsico e para o leste do Mediterrâneo. Ontem, o Pentágono anunciou que vai enviar mais caça e navios de guerra da Marinha norte-americana para o Oriente Médio. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Austin, aprovou na sexta-feira o envio de cruzadores e destroyers adicionais da Marinha que podem abater mísseis balísticos para o Oriente Médio. A Europa também está enviando um esquadrão adicional de caça para a região. A Austin ordenou ajustes na postura militar dos Estados Unidos projetados para melhorar a proteção das forças, aumentar o apoio à defesa aérea e garantir que os Estados Unidos estejam preparados para responder a várias contingências, disse o Pentágono em comunicado citado pela Reuters.
Houve especulação de que o Pentágono poderia não substituir o grupo de ataque de porta-aviões de Theodore Roosevelt no Oriente Médio quando ele completasse sua implementação em andamento. Mas Austin decidiu fazer um rodízio no grupo de ataque de porta-aviões US Abraham Lincoln para substituí-lo. A declaração do Pentágono atestou que aumentaria a prontidão para implementar mais defesas de mísseis balísticos terrestres, relata a mídia. Também ontem, a vice-secretária de Imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, informou as mudanças na postura da força dos Estados Unidos no Oriente Médio certamente podem significar capacidades e pessoas adicionais na região. Se o secretário de Defesa decidir incluir mais capacidades defensivas, elas precisarão ser operadas por pessoas adicionais, afirmou. Singh também informou que Austin conversou com o ministro da Defesa israelense Yoav Gallant e confirmou o forte apoio dos Estados Unidos à segurança israelense, bem como detalhou as mudanças atuais e planejadas na postura da força defensiva. Washington está se preparando para que o Irã cumpra sua promessa de responder ao assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, ocorrido há 2 dias em Teherã. Esse foi uma série de assassinatos de figuras importantes do grupo militante palestino enquanto a guerra entre Israel e o Hamas afastigada avança. Ao mesmo tempo que as forças de defesa de Israel mataram o importante comandante do Hezbollah em Beirute, no Líbano, na terça-feira. Reino Unido envia forças adicionais ao Oriente Médio em meio ao aumento das tensões na região. A Inglaterra enviará forças adicionais ao Oriente Médio em meio às crescentes tensões na região após a morte do chefe político do movimento palestino Hamas, Ismail Haniyeh, informaram as autoridades do país neste sábado 3 de 8 de 2024. O pessoal militar está em processo de deslocamento para a região para fornecer suporte operacional às embaixadas na assistência a cidadãos britânicos, diz um comunicado conjunto dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa britânica no site do governo. As autoridades também pediram que todos os cidadãos britânicos deixem o Líbano. O comunicado destaca ainda que já estão no Oriente Médio o navio de desembarque da Marinha Britânica Cardigan Bay e o destroyer Duncan. As forças aéreas britânicas também estão colocadas em prontidão os helicópteros de transporte. Na última sexta-feira, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, discutiu com seu colega britânico John Healey a importância de criar uma coalizão para proteger o Estado judeu do Irã e seus aliados em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. As tensões aumentaram na região após o Hamas confirmar a morte do chefe político do movimento em decorrência do ataque israelense à sua residência em Teherã, onde ele havia chegado para participar da posse do novo presidente do Irã. O movimento responsabilizou Israel e os Estados Unidos pela morte de Haniyeh e afirmou que o ataque não ficará sem resposta. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Austin, afirmou que não tem nada a dizer sobre a morte e a possível participação de Israel. Por sua vez, representantes do exército israelense declararam que não comenta informações da mídia sobre o assassinato. O Jerusalem Post informou que as autoridades israelenses instruíram os ministros a não se manifestar sobre o assassinato do líder do Hamas. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Bogdanov, qualificou a morte de Haniyeh como um assassinato político inaceitável que ameaça a maior escalada da região. O representante do Irã na ONU, Amir Said Yaravani, afirmou em uma reunião no Conselho de Segurança da organização que Teherã, seguindo o direito internacional, que o país reserva o direito de se defender e reagir ao assassinato quando considerar necessário. Ele também afirmou que a morte não teria ocorrido sem o apoio de Israel por parte da inteligência dos Estados Unidos. A missão do Irã na ONU também pediu ao Conselho de Segurança que imponha sanções contra Israel por atos de agressão. A ironia da China, enquanto expande seu arsenal nuclear, propõe que outras nações se abstenham de uso inicial de armas nucleares. As armas nucleares continuam a ter uma importância vital na geopolítica mundial, desde seu uso na Segunda Guerra Mundial, com os lançamentos em Hiroshima e Nagasaki. Diferentes países têm construído um arsenal de armamento militar que explodiu durante a Guerra Fria e que ainda é um elemento dissuasório fundamental. Os Estados Unidos não têm rival nisso. Mas um país que tem investido muito dinheiro na criação de um importante arsenal nuclear é a China. Agora, através de um documento lançado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, o gigante asiático reafirma seu pedido às principais potências que não sejam as primeiras a usar armas nucleares. Superando expectativas, o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, ou CIPRI, mostrou em seu último estudo de algumas semanas atrás como os 9 países com armas nucleares
Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel continuaram a modernizar seus arsenais. Focando na China, o gigante asiático conseguiu implementar múltiplas ogivas nucleares em mísseis balísticos. A China deu um crescimento nuclear. E embora o Departamento de Defesa dos Estados Unidos estimasse que a China teria 400 ogivas em 2030, a realidade é que encerrou 2023 com 500 ogivas e um investimento de 11,9 bilhões de dólares em seu programa. As novas estimativas do Pentágono já prevêem um arsenal nuclear chinês de cerca de 1.000 ogivas nucleares operativas até 2030. Defesa própria e dissuasão. O objetivo da China, portanto, não é ameaçar outros países, mas defender, salvaguarda a segurança estratégica nacional e contribuir para a paz mundial. Vamos como elemento dissuasório. Além disso, o presidente Xi Jinping comentou há alguns anos que as armas nucleares são a espada de Damocles que pende sobre a humanidade, devem ser completamente proibidas e, em última instância, destruídas com o tempo para que o mundo esteja livre delas. Desde então, aumentaram consideravelmente seu arsenal. Por mais que a China esteja investindo, os Estados Unidos ainda destinam 51 bilhões de dólares ao seu arsenal nuclear a cada ano. É de longe o país que mais gasta em armas nucleares, são 56% do total, junto com a Rússia, o país que mais possui ogivas prontas para lançar. Já vimos que a China está muito atrás. E em seguida vem a Rússia com 8,3 bilhões de dólares, Inglaterra com 8,1 bilhões de dólares e França com 6,1 bilhões. O objetivo da China é alcançar um acordo com os demais países para uma renúncia recíproca a ser o primeiro a usar armas nucleares com base nos seguintes pontos. 1. Uma guerra nuclear teria consequências devastadoras e, portanto, nunca deve ser travada. Reiteramos nosso compromisso de trabalhar pela proibição completa e destruição total de todos os tipos de armas de destruição em massa, acreditando que este tratado levará a paz e a segurança internacional. Pode ajudar a criar um ambiente favorável para o controle de armamento e o desarmamento. 2. Cada Estado parte se compromete a não ser o primeiro a usar armas nucleares contra outro Estado parte em nenhum momento e sob nenhuma circunstância também a não usá-las ou ameaçar lançá-las contra Estados não possuidores de armas nucleares ou livres de armas nucleares. Cada Estado parte tem o direito de ser retirado do tratado se considerar que acontecimentos extraordinários colocarão em risco os interesses supremos do seu país. O presente tratado terá uma duração ilimitada e seus artigos não estarão sujeitos a reservas. O ponto 4 é o mais polêmico, porque, embora defenda o não uso das armas nucleares e até a sua destruição, também deixa caminho livre para que qualquer um abandone o pacto se encontrar uma desculpa. Embora os Estados Unidos também façam declarações sobre os esforços de não proliferação e desarmamento, mantém acordos de troca nuclear com a Austrália, Japão, OTAN e Coreia do Sul. Com a guerra na Ucrânia, a ameaça nuclear esteve no ar por muito tempo e relacionado à China e Estados Unidos, temos o caso de Taiwan. A China considera o país como uma de suas províncias em várias ocasiões e afirmou sua intenção de usar a força para anexar o território dos Estados Unidos. Por sua vez, continuam vendendo armas a Taiwan e se comprometeram a defendê-los em caso de ataque. Darley Kimball, diretor da Associação de Controle de Armas, critica que os Estados Unidos já apresentaram em novembro de 2023 uma proposta de redução do risco nuclear e controle de armamento que a China rejeitou inicialmente. Kimball especulou, afirmando que poderia ser que a China simplesmente queira continuar aumentando o tamanho de seu arsenal para ter uma força de retaliação nuclear segurada antes de se comprometer com os Estados Unidos. Tudo é um pouco contraditório, mas a China encerra seu documento esperando que os países membros do tratado sobre a não proliferação de armas nucleares respondam positivamente a essas propostas. Veremos o que acontece no âmbito da Conferência das Partes de 2026, na qual o TNP será examinado. Mas após os movimentos de principalmente China e Estados Unidos, parece mais um jogo de empurra do que uma vontade firme de acabar com este tipo de armamento. Segundo o melhor resultado da história em apenas 7 meses, puxadas por aeronaves KC-390 e A-29 Super Tucano, exportações de produtos de defesa do Brasil ultrapassam 8 bilhões e superam 2023. Se por um lado o Ministério da Defesa tem muito a lamentar com o congelamento de mais de 675 milhões no orçamento da pasta neste ano de 2024, por outro tem muito a comemorar. O governo federal anunciou neste sábado, 3 de agosto, que as autorizações para exportação de produtos de defesa brasileiros feitas de janeiro a julho neste ano de 2024 já superaram todo o ano de 2023. Ao todo, essas operações somam 8,4 bilhões, enquanto em todo o ano de 2023 o valor foi de cerca de 8,3 bilhões na cotação atual do dólar. Esse é o segundo melhor resultado na série histórica que começou a ser contabilizado em 2013.
De acordo com a Secretaria de Produtos de Defesa, CEPROD, órgão da defesa responsável por promover os produtos de defesa nacionais, os itens mais exportados são os componentes e também as aeronaves KC-390 e A-29 Super Tucano. Somente neste ano eles responderam por mais de 2,86 bilhões no montante total. Os principais importadores são Estados Unidos, Dinamarca, Hungria e Portugal. Para ter isso, nas negociações, a CEPROD precisa fazer todo um trabalho de promoção comercial, coordenação de diálogos entre industriais de defesa, visitas técnicas à base industrial de defesa, reuniões bilaterais, participação em feiras nacionais e internacionais. Haroldo Luiz, secretário da CEPROD, diz que os números indicam o desenvolvimento econômico, aumentando a competitividade e fortalecimento na mídia. Já Roberto Galo, presidente da Associação Brasileira de Indústria, Material de Defesa e Segurança, atribuiu o sucesso a uma ação estratégica conjunta de cerca de uma década. Ele vem de uma construção, de uma visão estratégica de longo prazo do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, por meio da CEPROD, coordenando as atividades para chegar a esse êxito. A base industrial de defesa é composta por um conjunto de empresas estatais e privadas envolvidas em várias etapas, como pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e manutenção de produtos estratégicos de defesa. Esses produtos, que podem ser bens ou serviços, desempenham um papel fundamental na realização dos objetivos de segurança e defesa do país. Os Estados Unidos vão perder tudo se continuarem apoiando a depravação de Israel, adverte analista. Israel está perdendo em todas as frentes, afirma Seyed Mohamed Marandi, da Universidade de Teherã, que adverte que os Estados Unidos serão derrubados com ele se continuarem a apoiar o projeto etno-nacionalista israelense. Os Estados Unidos se revelarão ao mundo como um regime bárbaro e genocida, disse o acadêmico, observando que a defesa firme de Israel pelo país, mesmo enquanto ela vive atiça uma perigosa escalada nas hostilidades da região. Os Estados Unidos estão se destruindo, é melhor. É uma escolha que eles fizeram. Marandi falou sobre a rápida deteriorização da posição política e diplomática de Israel e suas implicações para a posição global dos Estados Unidos. O governo Biden continua apoiando o regime etno-supremacista. Eu estava esperando uma escalada, observou o especialista, em resposta ao ataque de Tel Aviv contra o líder palestino Ismail Haniyeh no Irã e o comandante do Hezbollah Fouad Shukr no Líbano, no espaço de algumas horas nesta semana. Tenho estado convencido durante as 2 últimas semanas que o regime israelense não pode continuar com a guerra como está e eles não estão dispostos a ter um cessar-fogo. Então a única coisa que restaria seria a escalada, observou ele. Acho que é muito claro que, tal como o regime israelense já perdeu a guerra, eles perderam na fronteira com o Líbano, eles perderam em Gaza e eles perderam no Mar Vermelho, onde os americanos têm lutado em seu nome, mas sem sucesso, acrescentou o acadêmico. Eles perderam em todas as frentes. Israel está sendo empurrado para a destruição. Não quero dizer que ele vai cair amanhã ou na próxima semana ou daqui a 6 meses. Mas depois de perder a guerra e depois de ser desacreditado em todo mundo, porque o mundo vê o regime israelense como genocida, vê como eles estão estuprando prisioneiros e como eles estão massacrando crianças e mulheres dia e noite, afirmou o professor, referindo-se a políticos e ativistas israelenses que defenderam o estupro de prisioneiros palestinos sob pretexto de autodefesa. Se os americanos fizerem a coisa estúpida e se envolverem e perderão tudo na região, serão expulsos do Iraque, as suas bases no Golfo Pérsico serão destruídas e os regimes que deram essas bases aos Estados Unidos, eles também serão destruídos, porque eles serão vistos como hostis, concluiu Marandi. Neita não termina a guerra de Israel para manter o poder, diz mídia norte-americana. O premier israelense deixou políticos messiânicos ou populistas radicais no governo que excluem qualquer possibilidade de Estado palestino, a ponto do New York Times. Algumas das ações recentes do premier israelense Benjamin Netanyahu, como a recusa de um cessar-fogo na faixa de Gaza e o assassinato de altos funcionários do Hezbollah e do Hamas, apontaram para a continuação da guerra como uma arma política, previu na sexta-feira, 2/8/2024, o jornal norte-americano The New York Times. Na ausência de um objetivo claro na guerra, a rebeldia de Netanyahu está dividindo Israel de seus aliados e o próprio país. Isso enfraqueceu ainda mais a confiança em sua liderança. Isso está alimentando as suspeitas de que ele está mantendo o país em guerra para manter o poder, diz o jornal. A imagem internacional de Israel continua sofrendo golpes desde outubro.
Apesar de 9 meses de guerra, seus objetivos militares não foram alcançados e sua reputação social e doméstica também foi prejudicada, disse Sanam Vakiwa, analista do Oriente Médio no think tank britânico Chatham House ao New York Times. A mídia notou que, para formar um governo e permanecer no poder, Netanyahu deu poder a políticos de extremo-direita profundamente religiosos e a favor de novos assentamentos judaicos que se opõem a qualquer tipo de Estado palestino. Estamos em um processo muito perigoso que pode lançar uma sombra sobre o DNA básico deste país. O confronto cultural é bom, mas não é tão bom ter políticos messiânicos ou populistas radicais que não apenas se tornem parte do governo, mas ocupem posições cruciais nele, crê Nahum Barnea, um dos principais jornalistas e comentaristas de Israel. Os políticos de extrema-direita, segundo ele, querem uma verdadeira revolução em nosso regime e nossos valores. O veículo de imprensa acrescenta que, embora a grande maioria dos israelenses queira a saída de direita e de sua coalizão de direita, uma parcela significativa também quer que o Hamas seja derrotado e desmantelado como poder em Gaza, para garantir que o que aconteceu em 7 de outubro de 2023 não se repita. Os Estados Unidos despejaram bilhões em ajuda militar no Líbano. Agora Israel ameaça invadir. Os Estados Unidos estão alertando Israel contra o lançamento de uma guerra total contra o Hezbollah, enquanto continuar a enviar ajuda militar incondicional a Israel. Ataques entre Israel e o Hezbollah, a milícia e partido político sediado na fronteira do norte de Israel com o Líbano, está alimentando o temor de que um conflito regional maior possa surgir a qualquer momento. O Hezbollah, um grupo xiita apoiado pelo Irã e vagamente aliado ao Hamas, está em uma guerra de baixo nível com Israel desde que o conflito em Gaza começou em outubro passado. O Hezbollah que acreditava-se ter um arsenal de mais de 150 mil foguetes e mísseis enfatizou repetidamente que os ataques continuarão enquanto a guerra persistir. No fim de semana, um ataque de foguete que os Estados Unidos e Israel disseram ter se originado no Líbano matou pelo menos 12 civis nas colinas de Golã controladas por Israel. O ministro das Relações Exteriores israelense disse que o ataque cruzou todas as linhas vermelhas e disse que o momento da guerra total contra o Hezbollah e o Líbano estão se aproximando. O Hezbollah negou a responsabilidade pelo ataque. Na segunda-feira, o secretário de Estado, Antony Blinken, alertou o presidente israelense Isaac Herzog sobre a intensificação da guerra com o Hezbollah em resposta a um chamado. De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado, Matt Miller, mas o conflito vem aumentando nas semanas. Israel aumentou os ataques aéreos direcionados ao grupo. Autoridades israelenses atuais e antigas também falaram publicamente sobre mudar sua atenção do Hamas para o mais poderoso Hezbollah. Depois que as autoridades israelenses alertaram sobre a possibilidade de lançar uma guerra que enviaria o Líbano de volta à Idade da Pedra, o governo Biden intensificou os esforços diplomáticos para acalmar as tensões e evitar um conflito que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Austin, disse que poderia ter consequências terríveis para o Oriente Médio. A guerra de baixa intensidade criou um barril de pólvora que pode explodir em um conflito regional envolvendo Irã, Iraque, Síria, Turquia e Iêmen, em uma extensão ainda maior do que agora os Estados Unidos. Líbano e Israel são aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos investiram bilhões de dólares em ajuda militar no Líbano, treinaram dezenas de militares de seus soldados e operaram uma unidade de comando comandada pela Força de Operações Especiais dos Estados Unidos no país durante anos. Depois de toda essa ajuda de bilhões de dólares em apoio, o Hezbollah continua sendo a força militar dominante no Líbano e um quase Estado dentro de um Estado que exerce influência significativa no governo do Líbano. A guerra de Israel em Gaza apenas reforçou o apoio do grupo, de acordo com algumas métricas. Embora a popularidade do Hezbollah esteja concentrada no sul e no leste do Líbano, o grupo ganhou apoio entre libaneses e não xiitas em todo o país desde o início da guerra em Gaza devido à sua resistência a Israel, de acordo com a pesquisa Barômetro Árabe. Os Estados Unidos também contribuíram para a influência do grupo, diz Eric Sperling, da Just Foreign Policy, um grupo de defesa crítico da política externa convencional de Washington. O apoio dos Estados Unidos ao assassinato em massa de palestinos é tão indefensável que está, na verdade, fortalecendo grupos como o Hezbollah, que são capazes de capitalizar sua firme, mas relativamente contida oposição às ações dos Estados Unidos. Ele disse ao The Intercept: no sul do Líbano, o conflito com Israel no ano passado deixou cidades e vilas do exército destruídas, mais de 1.900 vítimas, incluindo 466 mortes. Foram relatados e quase 100 mil moradores já foram deslocados, de acordo com as Nações Unidas. No mês passado, a Human Rights Watch
divulgou um relatório registrando o uso generalizado de fósforo branco por Israel no sul do Líbano. O uso do agente incendiário que se inflama quando exposto ao oxigênio e pode causar ferimentos horríveis ao longo da vida ou morte. Pode ser uma violação do direito internacional e está de acordo com o grupo de direitos humanos, colocando civis em grave risco e contribuindo para o deslocamento de civis. Mas por mais grave que seu sofrimento tenha sido até este ponto, uma guerra mais ampla entre Israel e o Hezbollah seria catastrófica para o povo do Líbano, disse Seter Baider do Middle East Democracy Center, sediado em Washington. Uma guerra só tornaria as coisas exponencialmente piores. Ele disse ao The Intercept: para a região, há o risco de uma nova conflagração, provavelmente há um custo enorme para o povo da região e para os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. O Líbano está em crise desde bem antes do início da guerra em Gaza. Tem sido dominado pela PAN-C-19, a maior população de refugiados per capita do mundo, corrupção sistêmica e explosão em 2020 de um armazém cheio de fertilizante no porto de Beirute, que matou mais de 200, feriu outros 6 mil e demoliu quase significativos da capital, causando bilhões de dólares em danos. Desde então, a economia do Líbano entrou em colapso, com seu PIB encolhendo 55 bilhões em 2018 para 31,7 bilhões em 2020. Uma das depressões mais acentuadas da história moderna. Estima-se que cerca de 80% da população esteja vivendo na pobreza. O Comitê de Serviços Armados do Senado resumiu recentemente a situação em relatório. O Líbano já era avaliado como estado à beira de se tornar um estado falido antes da guerra em Gaza, e o que está impactando negativamente a estabilidade das forças libanesas e suas capacidades de combater e dissuadir ameaças regionais, incluindo organizações terroristas violentas como o Hezbollah. No início desse mês, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ameaçou atacar novas áreas em Israel se os seus militares não parassem de matar civis no sul do Líbano. Os mísseis de resistência atingirão novos assentamentos israelenses que não foram alvejados antes. Ele alertou: se os tanques israelenses vierem para o Líbano, eles não só terão escassez de tanques, mas nunca mais terão tanques sobrando. O governo Biden teria alertado Israel contra o lançamento de uma guerra limitada no Líbano. Restaurar a calma ao longo da linha azul continua sendo uma prioridade para os Estados Unidos e deve ser da maior importância para o Líbano e Israel, disse o porta-voz do Departamento de Estado, referente à fronteira entre os países, ao The Intercept. O conflito ao longo da linha azul entre Israel e Líbano e o Hezbollah já dura tempo suficiente. É do interesse de todos resolvê-lo de forma rápida e diplomática. Continuamos a acreditar que a resolução diplomática é tanto alcançada quanto urgente. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também garantiram aos líderes israelenses apoio militar contínuo, mesmo no caso de uma guerra em larga escala com o Hezbollah. Desde o início do conflito em Gaza, os Estados Unidos têm denunciado o bombardeio indiscriminado de Israel e pressionado seu aliado a implementar uma série de medidas específicas, concretas e mensuráveis para lidar com os danos civis e sofrimento humanitário. Seu apoio tem sido, no entanto, quase inabalável, apesar do fato de que o conflito matou mais de 39 mil palestinos, feriu mais de 89 mil, deslocou 90% da população e reduziu a maior parte da Gaza a escombros. O apoio quase incondicional que os Estados Unidos deram a Israel nos últimos 9 meses não só resultou em uma tragédia horrível em Gaza e estendeu a guerra em Gaza, mas também permitiu que Israel continuasse a intensificar sua ofensiva contra o Hezbollah, arriscando ainda mais um conflito regional mais amplo, diz Biden ao The Intercept. Os Estados Unidos também alertaram autoridades libanesas de que não podem impedir uma invasão israelense. Isso reflete a política do governo Biden em relação à guerra em Gaza, onde os Estados Unidos mantiveram o fluxo de armas para Israel, apesar da avaliação do próprio governo de que as armas dos Estados Unidos provavelmente foram usadas por Israel em violação ao direito humanitário internacional. Os esforços de Biden para evitar uma guerra mais ampla no Líbano são atormentados pelos mesmos fracassos de sua política em relação ao massacre israelense em Gaza. Os generais israelenses reconhecem que Israel não pode sobreviver sem apoio diplomático e militar dos Estados Unidos. Como resultado, os Estados Unidos podem forçar Israel a mudar a política a qualquer momento, disse Sterling, da Justin Foreign Policy. Biden está relutante em empregar essa alavancagem, no entanto, porque ele não quer alienar os eleitores pró-Israel nos Estados Unidos que apreciaram seu apoio constante ao maior assassinato em massa de palestinos da história. Os Estados Unidos têm uma longa e conturbada história no Líbano, incluindo a intervenção em 1958 dos fuzileiros navais dos Estados Unidos para impedir uma insurreição lá.
Em 1983, durante uma guerra civil que durou 15 anos, bombardeios da Embaixada dos Estados Unidos e do quartel do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em Beirute mataram mais de 300 pessoas. Os Estados Unidos culpam o Hezbollah por um dos ataques e há muito tempo designam um grupo como organização terrorista. Israel invadiu o Líbano durante esta mesma guerra em 1982 e só saiu em 2000. Durante anos, os Estados Unidos despejaram fundos nas Forças Armadas libanesas para fornecer um contrapeso ao Hezbollah. Um relatório recente do Departamento de Estado chamou os Estados Unidos de parceiro de segurança supremo do Líbano. Desde 2006, a América forneceu mais de 5,5 bilhões em assistência estrangeira ao Líbano, incluindo 3 bilhões em ajuda militar. O governo dos Estados Unidos facilitou quase 2 bilhões em compras libanesas por meio do programa Foreign militares SARES, incluindo aeronaves de ataque leve, helicópteros e mísseis Hellfire. Os Estados Unidos forneceram separadamente ao Líbano 130 veículos terrestres blindados e táticos. De 2016 a 2021, os Estados Unidos também autorizaram a exportação de mais de 82 milhões em equipamentos militares dos Estados Unidos para o Líbano, incluindo 12 milhões em armas de fogo e artigos relacionados. A assistência de segurança dos Estados Unidos ao Líbano tem sido bastante extensa, um dos maiores programas de assistência do mundo, disse Bender, observando que os Estados Unidos até redirecionaram dezenas de milhares de milhões de dólares retidos do Egito devido a preocupações com os direitos humanos para o Líbano. Apesar da assistência, no entanto, o país continua incrivelmente instável e suas forças de segurança continuam incapazes de responder às operações domésticas ou regionais do Hezbollah. Além de enviar ajuda militar e armas para o Líbano, os Estados Unidos também mantêm sua pequena presença militar no país. Durante anos, os Estados Unidos travaram uma guerra secreta no Líbano contra grupos terroristas sunitas, com o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, de acordo com o general aposentado Joseph Votel, um ex-comandante 4 estrelas que supervisionou o esforço, documentos desclassificados, ex-operadores especiais com conhecimento do programa, e analistas que investigaram o código dos Estados Unidos, título 2127, conhecido no jargão militar como 127 ESHO, que permite que forças de operações especiais usem unidades militares estrangeiras como representantes. Por meio do 127E, os Estados Unidos armaram, treinaram e forneceram inteligência para forças estrangeiras, mas diferentemente dos programas tradicionais de assistência estrangeira, que tem como objetivo principal construir capacidade local. Os parceiros do 127E são enviados em missões dirigidas pelos Estados Unidos, visando o inimigo dos Estados Unidos para atingir objetivos dos Estados Unidos. O programa 127E no Líbano, no codinome Leon Hunter, apoiou uma unidade de elite conhecida como G2 Strike Force e estava em operação recentemente, em 2019, de acordo com o documento secreto do Comando de Operações Especiais obtido pela The Intercept, por meio do Freedom of Information Act. O Comando Central, que supervisionava as operações militares dos Estados Unidos no Grande Oriente Médio, não respondeu a pergunta sobre o Leon Hunter e o número de tropas dos Estados Unidos que estiveram e ainda podem estar envolvidas. Mas em um relatório de junho, no War Powers, ao Congresso, o presidente Joe Biden observou que aproximadamente 75 militares dos Estados Unidos estão destacados no Líbano para melhorar as capacidades antiterroristas do governo e apoiar operações antiterroristas das forças de segurança libanesas. Em uma declaração escrita conjunta ao Comitê de Serviços Armados do Senado em abril, Christoph Mayer, secretário assistente de defesa para operações especiais e conflitos de baixa intensidade, e comandante do SOCOM, o general Brian Fenton, também observaram que os comandos dos Estados Unidos estão posicionados para se preparar para uma ampla gama de operações de contingência em Israel e no Líbano. Em depoimento perante o Comitê de Serviços Armados da Câmara em março, Fenton chamou o Irã de um ator maligno de longa data que alavanca seus representantes para semear a estabilidade no Oriente Médio, citando especificamente o Hezbollah. Mas o Comando de Operações Especiais se recusou a falar sobre a própria força representante dos Estados Unidos no Líbano. Infelizmente, não podemos fornecer comentários sobre se os Estados Unidos continuarem a trabalhar com a força de ataque G2, disse James Gregory, um porta-voz do SECOM ao The Intercept. Os Estados Unidos treinaram mais de 32 mil soldados libaneses, incluindo 6 mil treinados nos Estados Unidos desde 1970. Pedidos de comentários sobre a assistência militar dos Estados Unidos enviados ao Ministério das Relações Exteriores do Líbano não foram retornados. A Rússia atinge na Ucrânia depósito de armas e local de implantação de mercenários estrangeiros. O Ministério da Defesa da Rússia informou neste sábado, 3 de 8 de 2024, que o seu agrupamento de tropas Jung melhorou no último dia seu posicionamento tático. O adversário perdeu até 710 combatentes, um tanque, uma peça de artilharia Pion, vários obuseires, incluindo 2 M198 dos Estados Unidos, um MSTB, um canhão L-119 britânico e vários outros equipamentos.
O comunicado acrescenta que as tropas russas atingiram 2 sistemas de lançamento de mísseis S-125, depósito de combustível em local de implantação de mercenários estrangeiros. Por sua vez, a defesa antiaérea russa derrubou um míssil Patriot, 9 projetos de sistema HIMARS e 140 drones ucranianos, 80 dos quais foram da área de produção da condução da operação militar especial. O agrupamento de tropas russas 13 Centro continuou avançando nas últimas 24 horas de profundidade na defesa do exército da Ucrânia. O adversário perdeu até 400 soldados, 2 veículos de combate de infantaria Bradley dos Estados Unidos, um veículo Marder alemão, 2 veículos de transporte militar M103, um veículo blindado HMMWV, peça de artilharia e uma peça de estação de radar de luta contra a bateria AN-TPK-36 dos Estados Unidos. A entidade militar russa acrescentou o agrupamento de tropas Sérvia Norte repeliu 3 contra-ataques de brigadas ucranianas. O adversário perdeu até 200 militares em vários povoados na região de Kharkov. Uma peça de artilharia propulsada Krab de fabricação polonesa, 2 obuseiros M777, uma estação de guerra eletrônica, Bukovel AD e outros equipamentos. Já um agrupamento de forças russas a par de oeste derrotou formações de 3 brigadas ucranianas e repeliu 2 contra-ataques na região de Kharkov e República Popular de Donetsk e Lugansk. As tropas ucranianas perderam até 470 combatentes, um veículo de combate de infantaria Bradley, um veículo blindado Kozak, um canhão britânico L-119, uma peça antitanque Rapid e 2 depósitos de munição de campanha. Por fim, um agrupamento de tropas russas de Dnipro eliminou até 80 combatentes ucranianos, um tanque, uma peça de artilharia propulsada Bogdana e um obuseiro M77 dos Estados Unidos. No total, durante a realização da operação militar especial, foram destruídos 632 aviões, 278 helicópteros, 28.979 veículos aéreos não tripulados, 561 sistemas de defesa antiaérea, 16.752 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.395 lançadores múltiplos de foguetes, 12.779 peças de artilharia de campanha e morteiros e 24.316 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. Conheça porque a China quer conectar o Brasil e o Peru através da construção de uma das maiores ferrovias transoceânicas do mundo, investindo 100 bilhões. Nos últimos anos, a China tem intensificado seus investimentos na América do Sul, consolidando-se como parceiro crucial para o desenvolvimento econômico e estratégico da região. Entre esses projetos, destaque são particularmente ambiciosos a construção de uma ferrovia transoceânica que promete revolucionar o comércio entre a Ásia e a América do Sul. Este esforço monumental não apenas reflete as crescentes relações comerciais entre a China e o continente sul-americano, mas também a ambição de Pequim de assegurar o acesso a recursos naturais vitais para a sua economia. A principal aposta da China para fortalecer o comércio com a América do Sul é a construção de uma ferrovia transoceânica que conectará o litoral brasileiro ao peruano. Este projeto monumental, com um investimento estimado em 100 bilhões de dólares, criará uma rota mais eficiente para o transporte de mercadorias entre os 2 continentes, beneficiando tanto o Brasil quanto o Peru e potencializando o desenvolvimento econômico de toda a região. A nova rota ferroviária promete reduzir significativamente o tempo e a distância de transporte, tornando o comércio mais rápido e econômico. Além disso, ao diminuir a dependência de rotas marítimas tradicionais como o Canal do Panamá, a China garantirá um acesso mais direto e seguro aos recursos naturais da América do Sul, consolidando assim a sua posição estratégica num panorama global. O impacto econômico dessa construção será imenso. Espera-se que a ferrovia não apenas facilite o comércio entre o Brasil e o Peru, mas também promova o crescimento econômico intra-regional. Isso poderia se traduzir em uma maior integração econômica dos países sul-americanos, fomentando a criação de empregos e desenvolvimento de infraestruturas essenciais. Apesar do seu potencial transformador, a construção da ferrovia transoceânica enfrenta numerosos desafios. Um dos principais obstáculos é a necessidade de atravessar a densa floresta amazônica e a imponente Cordilheira dos Andes. Essas regiões não apenas são de difícil acesso, mas também abrigam ecossistemas extremamente sensíveis que poderiam ser afetados pela construção. As divergências entre Brasil e Peru sobre a rota ideal para a ferrovia também representam um desafio significativo. No entanto, esses obstáculos oferecem oportunidades para a inovação e a cooperação entre os países envolvidos. Superar esses desafios exigirá o uso de tecnologias avançadas e um planejamento meticuloso, além de um esforço conjunto dos governos das empresas para garantir que o projeto seja realizado de forma sustentável e eficiente.
O desenvolvimento dessa infraestrutura monumental também poderia impulsionar a adoção de práticas de construção mais sustentáveis e respeitosas com o meio ambiente, estabelecendo um novo padrão para futuros projetos de grande escala na região. A colaboração entre engenheiros ambientalistas e a comunidade locais será essencial para mitigar os impactos ambientais e garantir que a construção beneficie a todos os envolvidos. A influência dos Estados Unidos da América do Sul diminuiu nos últimos anos, abrindo espaço para o avanço da China com projetos ambiciosos como a ferrovia transoceânica. A China está se posicionando como parceiro essencial para o desenvolvimento regional. Essa parceria promete gerar benefícios desde o fortalecimento das economias locais até a criação de novas oportunidades de emprego e infraestrutura. O projeto de construção da ferrovia representa um passo crucial para a integração regional, ao melhorar as conexões de transporte. A China facilita o comércio intra-regional e promove o crescimento econômico sustentável. Em última análise, esse investimento estratégico reforça a posição da China como uma potência global e transforma o panorama geopolítico da América do Sul. Além disso, essa iniciativa destaca a capacidade da China de realizar projetos de infraestrutura em grande escala que podem redefinir as relações geopolíticas e econômicas do século XXI. A construção da ferrovia não apenas fortalecerá os laços comerciais entre a Ásia e a América do Sul, mas também demonstrará o compromisso da China com o desenvolvimento e a prosperidade compartilhada. O projeto chinês de construção de uma ferrovia transoceânica da América do Sul é um exemplo claro da ambição e da capacidade de investimento da China na região. Apesar dos desafios, os benefícios potenciais são enormes tanto para os países sul-americanos quanto para a China. À medida que a construção avança, essa iniciativa promete revolucionar o comércio entre os dois continentes e redefinir as relações geopolíticas do século XXI. Intel anuncia demissão de 15% dos funcionários. Má notícia para a indústria de chips dos Estados Unidos? Pergunta. A empresa norte-americana Intel cortará até 15 mil postos de trabalho, equivalente a 15% do total de funcionários, informou o diretor-geral da companhia, Patrick Geisinger. Em uma mensagem para os funcionários, a companhia, que é um dos maiores produtores de chips do mundo para computadores pessoais e centros de dados, planeja economizar 10 bilhões em custo até 2025. A maioria dessas medidas será implementada até o final deste ano. Estamos realizando algumas das mudanças mais importantes da história de nossa empresa, acrescentou o diretor de fabricante de semicondutores, de acordo com Geisinger. A empresa precisa ajustar a estrutura de custos e um novo modelo operacional e mudar radicalmente sua forma de operar. Além disso, as receitas da Intel não cresceram como a administração esperava, e a empresa ainda não se beneficiou plenamente de tendências como a inteligência artificial. Nossos custos são muito altos e nossas margens muito baixas. Precisamos de medidas mais ousadas para enfrentar ambos os problemas, especialmente considerando nossos resultados financeiros e as perspectivas para o segundo semestre de 2024, que são mais difíceis do que o previsto, afirmou o CEO. Conforme o CEO, a estrutura de custos da Intel não é competitiva. Como exemplo, explicou Geisinger em sua mensagem aos funcionários, as receitas anuais da Intel em 2020 eram de cerca de 24 bilhões, superiores às do ano passado, mas sua força de trabalho atual é 10% maior do que o de então. Não é um caminho sustentável, disse. Após o anúncio, as ações da empresa na Bolsa de Valores de Nova York caíram até 28%. Um golpe para a indústria de chips dos Estados Unidos? Pergunta. O jornal The New York Times classificou a decisão da Intel como um sinal preocupante para o plano multibilionário da administração Biden de reconstruir a indústria norte-americana de fabricação de chips em meio à guerra comercial entre Washington travado com a China na indústria de semicondutores. A Intel havia se tornado a grande beneficiária do programa Chips for America, impulsionado pelo presidente Biden, que anunciou neste ano subsídio de 8,5 bilhões e empréstimos no valor de 11 bilhões para ajudar a empresa a devolver aos Estados Unidos algumas de suas operações de fabricação. A Lei de Chips e Ciências de 2022, que destina 52 bilhões em subsídios e 75 bilhões em empréstimos para apoiar a indústria nacional de chips, foi elogiada pelos executivos norte-americanos como transformadora. Um deles foi o CEO da Intel, que a descreveu como a peça mais importante da política industrial desde a Segunda Guerra Mundial. Os semicondutores formam uma indústria de alto valor comercial, econômico e geopolítico, já que são utilizados na fabricação de uma infinidade de dispositivos eletrônicos e informáticos. De fato, são o cérebro de telefones móveis, computadores, subcomputadores e armamentos inteligentes. As
supremacia naval dos Estados Unidos é colocada em xeque devido à nova tecnologia da China. Nenhum submarino pode escapar deste radar magnético. Desde que existem batalhas, os exércitos estão conscientes de que uma das habilidades que mais podem lhe trazer benefício é de burlar o controle inimigo. Nessa disputa, os Estados Unidos conseguiram obter uma valiosa superioridade naval submarina graças a submarinos como os classes Virginia e Ohio, modernos veículos de propulsão nuclear que se destacam pela navegação silenciosa. Porém, isso acaba de mudar graças a uma nova tecnologia da China. China mostra força militar e, embora tenha feito isso em um nível teórico e em um ambiente quase acadêmico, sua mensagem foi suficientemente clara para que alguns já vejam uma ameaça à fortaleza submarina que os Estados Unidos desfrutam nos oceanos. Em um estudo científico, pesquisadores afirmaram ter encontrado uma maneira de detectar rastros de submarinos, sim, mesmo os modelos mais avançados, e sim, mesmo quando eles navegam a longas distâncias. Mas de onde vem o estudo? Pergunta. De uma das revistas revisadas por pares mais respeitadas da China, a chinesa Journal of Ship Research, publicação que tem por trás uma instituição com uma longa trajetória no campo da engenharia naval. O artigo foi publicado no ano passado e se baseia no trabalho do Instituto Fujian de pesquisa sobre a estrutura da matéria ligada à Academia Chinesa de Ciências. À frente dos pesquisadores está Zhou Shengnan. O que ele diz? Pergunta. Que com a ajuda de um detector magnético ultrassensível é possível localizar submarinos mesmo a longas distâncias e mesmo os modelos mais avançados. Para chegar a essa conclusão, Shengnan e seus colegas usaram modelos computacionais que lhes permitiram descobrir se poderiam localizar as bolhas geradas por um submarino de propulsão nuclear, como os das classes Ohio e Virginia, ao orgulho dos Estados Unidos, à medida que avançam em alta velocidade. O resultado é promissor, pelo menos para os interesses do gigante asiático. Oferece uma nova solução para a detecção e rastreamento de submarinos. Expõe os pesquisadores chineses em seu artigo, destacando que o sinal de frequência extremamente baixo das bolhas de um submarino pode ser mais forte do que a sensibilidade dos detectores avançados de anomalias magnéticas. Por que é tão importante? Pergunta. Tanto pelo seu potencial quanto pela pista de que se aproveita. As bolhas são geradas à medida que o submarino avança em velocidade de cruzeiro e a água flui pelo casco. Para tirar proveito de sua proposta, os pesquisadores ainda têm trabalho pela frente. O que os pesquisadores chineses fazem é aproveitar o efeito magneto-hidrodinâmico, as emissões das bolhas de cavitação e sinais de frequência muito baixos que podem se deslocar a grandes distâncias. Suas conclusões também têm outro uso, fornecem uma referência para a seleção de frequência de comunicação eletromagnética para submarinos de alta velocidade. É uma tecnologia perfeita? Pergunta. É uma tecnologia fruto da necessidade que enfrenta seus próprios desafios. No campo militar, tanto os métodos de detecção quanto as contramedidas avançam, buscando precisamente burlar seu alcance graças a táticas como o uso de materiais de baixo magnetismo ou design. Os especialistas buscam novas fontes de sinais, mas, como relata o Sun China Morgan Post, esse esforço enfrenta seus próprios desafios. O desaparecimento do sinal quando os submarinos reduzem sua velocidade ou param, interferências, o ruído eletromagnético natural, os sinais gerados pelo homem, as turbulências no fluxo da água, que pode distorcer as bolhas dos sinais.